Fala rapaziada, professor Rafael Marques mais uma vez na área. Dessa vez a gente está aqui para falar um pouco sobre biologia molecular. Vamos iniciar um bate-papo aqui conversando sobre nucleotídeos e ácidos nucleicos. Valeu, moçada? Chega junto, vai ser maravilhoso. Olha só, gente, primeira coisa que a gente vai comentar é que eles são moléculas apelidadas, né, de moléculas mestras da vida. Nossa, Rafa, devem ser moléculas realmente muito importantes. Então, moçada, a gente tem aqui para descobrir exatamente qual a importância dessa molécula lá, desses ácidos nucleicos para os seres vivos, né? Então, primeiro a gente comenta que ele funciona, né, resumindo lá, com o dogma central da vida, né, que é o lance lá, moçada, de você ter o DNA, que é a fonte de informação genética, vai ser transcrito em RNA, e esse RNA ele pode ser traduzido em proteínas, o que determina basicamente o funcionamento das nossas células. Além disso, você vai ter a replicação do DNA, formando cópias do DNA, e outros fenômenos importantes, como é o caso da transcrição reversa, onde você vai ter o RNA servindo como fonte de informação para formar DNA, mas isso a gente só vai encontrar em alguns vírus, tá? Então a gente vai comentar que eles controlam a reprodução, controlam o metabolismo, são moléculas extremamente importantes nesse sentido. O gene, moçada, é nada mais nada menos do que um trecho de DNA que são passíveis de transcrição, né? Então você vai ter trechos nessa molécula do DNA que podem ser transcritas, e esses trechos serão conhecidos como genes, tá? A gente vai conversar muito sobre isso aí. Bom, a transcrição é um fenômeno, portanto, que possibilita a chegada das informações genéticas aos ribossomos, né? Até porque a molécula do DNA é muito grande, né? Vou fazer a transcrição de pequenas regiões, produzir pequenos fragmentos, que é o RNA, e esse RNA pode ir do núcleo ao citoplasma. Lá ele vai ser lido, vai ser traduzido na forma de proteínas, tá? Além disso, a gente vai comentar que nas células diploides, eles apresentam dois genomas, né? Dois genomas são dois conjuntos de cromossomos, dois conjuntos de genes que a gente recebe de cada um dos parentais, né? Então você tem um conjunto de genes, né? Um genoma originado do seu pai, um conjunto de genes originado da tua mãe. Então nós todos somos indivíduos diploides por esse motivo, né? Por apresentar lá dois genomas, tá? Aqui a gente tem uma tabela que representa de uma forma muito legal o funcionamento dos nossos genomas, né? Que você tem duas moléculas de DNA, cada uma originada de uns parentais diferentes, portanto uma célula diploide. E aqui eu estou vendo dois genes que apresentam a sua variação normal, né? Variação normal lá do gene A. Quando eles são transcritos, eu vou formar RNAs, e esses RNAs serão traduzidos em proteínas, que no caso é uma enzima, né? E essa enzima ela seria essa aqui, ó, a enzima tirosinase, que interage com a tirosina e produz melanina, né? Então você tem um organismo pigmentado, quando ele apresenta duas cópias normais daquele gene específico. Agora, numa segunda situação, você tem duas cópias, uma normal e uma mutante, inclusive representada pela letra Azinho, né? O que vai acontecer? O normal será transcrito em RNA mensageiro, o mutante será transcrito em RNA mensageiro, só que olha só, moçada, é um RNA mensageiro mutante, né? Quando o RNA mensageiro mutante for traduzido, aqui você vai produzir uma proteína mutante inativa, mas graças a Deus tu tem uma outra versão normal daquele gene que produziu uma enzima correta e que vai ser capaz de produzir melanina, portanto o indivíduo também é pigmentado. Agora, moçada, nessa terceira situação, o indivíduo tem duas variações para o mesmo gene, recebeu uma do pai e outra da mãe, só que perceba, moçada, coitado, recebeu duas variações mutantes, um de cada um dos parentais. Então, quando essas variações mutantes forem transcritas, eu vou acabar formando RNAs mensageiros transcritos, que vai dar origem a proteínas mutantes. Proteína não reage com a tirosina, resultado, não conseguir produzir melanina. Quem não consegue produzir melanina, moçada, desenvolve uma doença conhecida como
albinismo. Então, essa imagem serviu para a gente mostrar como essas duas cópias, esses dois genomas atuam nas nossas células diploides, determinando lá as nossas características. Falou? Vamos seguir, vamos embora. Vamos nessa que tem muito mais coisa bacana para conversar. Bom, por definição, quimicamente falando, os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos, né? Então, a gente tem que saber o que é um polímero, né? Vamos lembrar que o polímero é uma molécula longa formada por várias subunidades que se repetem, e os nucleotídeos fofinhos são exatamente essas unidades que se repetem nos ácidos nucleicos. Vamos nessa que a gente vai aprender bem gostoso o que é um nucleotídeo, tá? Então, nucleotídeos são moléculas formadas por 3 componentes básicos. Entre esses componentes eu tenho as bases nitrogenadas, que podem ser do grupo das purinas, onde você vai ter como exemplo adenina e guanina. As purinas, gente, elas vão apresentar 2 anéis, um anel pentagonal e um anel hexagonal, como a gente consegue ver na imagem. Então, a gente tem aqui ó, o anel hexagonal, o anel pentagonal, caracterizando a adenina, aqui lá a imagem de uma guanina, tá? Aqui nós temos as pirimidinas, teremos como representantes citosina, timina e uracila, né? Essas são aquelas que apresentam apenas um anel hexagonal, citosina, timina e uracila. Perceba que timina e uracila, moçada, elas são mesminhas, né? Mesmo que ser irmã gêmea, né? A diferença é esse CH3 aqui, que você não vai encontrar na uracila, tá? Além disso, eu vou encontrar uma pentose, além da base, eu encontro pentose. Essa pentose pode ser uma ribose, como aqui desse lado, uma desoxirribose. Olha só, gente, quero que você repare numa coisa. A contagem dos carbonos é muito importante aqui para a gente entender essas pentoses. Então aqui a gente está vendo, ó, da direita para a esquerda, o carbono 1, carbono 2, 3, 4, carbono 5. Sempre, moçada, na ribose você vai encontrar no carbono 2 uma hidroxila. No carbono 1 tu vai ter lá, no futuro, você vai entrar uma base nitrogenada. No carbono 3 tu vai ter a hidroxilinha, no carbono 5 vai ter um grupamento fosfato. Mas o mais importante para a gente agora é o carbono 2. Sempre que o carbono 2 tiver a hidroxila, eu vou acabar dizendo que a pentose é uma ribose. Agora, se você tiver a ausência de um oxigênio no carbono 2, se você tiver uma desoxi, né, a perda de um oxigênio, você vai chamar ela de desoxirribose. Então, a grande diferença entre ribose e desoxirribose está aqui, ó, no carbono 2. Vai estar lá, moçada, nesse oxigênio. Ribose tem um oxigênio, desoxirribose não tem o oxigênio no carbono 2, tá? E por último, o grupo fosfato, pH 4, não tem muito que a gente comentar sobre isso, né? Então a gente dá uma olhada aqui como é que o nucleotídeo se organiza, né? Você vai lembrar lá, moçada, que a pentose, que vai ser a âncora, né, para todos esses componentes. Então a pentose vai se ligar com uma base nitrogenada lá no carbono 1 e vai se ligar com um grupo fosfato lá no carbono 5, né? Então é muito importante que a gente lembre carbono 1 com a base, carbono 2 com uma hidroxila ou um hidrogênio, depende da pentose. O carbono 3 tem hidroxila, carbono 4 e o carbono 5 ligado com a pentose. Esse aqui, ó, é o nosso querido nucleotídeo, onde você tem base, pentose e grupo fosfato unidos, tá? Um exemplo muito famoso de nucleotídeo é a nossa querida adenina. Olha que legal, perdão, nossa querida adenosina trifosfato. É um rapaz conhecido como ATP. Um ATP, moçada, é um nucleotídeo formado por adenina, ligado com ribose e 3 fosfatos, né? Então esses 3 fosfatos, eles servem como fonte, a ligação entre esses 3 fosfatos serve como fonte de energia, né? Quando a gente hidrolisa uma dessas ligações, você acaba quebrando aquilo que antes era ATP, você quebra em ADP. E aí o resultado dessa quebra, moçada, é a liberação de energia. Você tem aí mais ou menos 7,5 quilocalorias por ATP, que são, portanto, a nossa moeda energética. A gente com certeza vai voltar para falar muito sobre o ATP no futuro. Valeu, moçada? Se liga nesse camarada que ele vai ser tema de outros encontros. Falou? Bom, para concluir essa brincadeira inicial,
a gente passa para comentar um pouco sobre o tal que os nucleotídeos se ligam por ligação fosfodiéster, tá? O que é uma ligação fosfodiéster? É uma ligação que você vai unir dois nucleotídeos dentro de uma mesma fileira. Então você vai ter que a ligação se estabelece entre o fosfato 5' e a hidroxila 3. Se a gente for olhar nessa imagem aqui, ó, olha só que legal, moçada. Você tem um nucleotídeo, carbono 1 com a base, carbono 2, carbono 3. Olha só, um desafio. Esse nucleotídeo aqui, moçada, ele tem a pentose, ribose ou desoxirribose? Ribose ou desoxirribose? É maravilha! Você vai ter uma ribose, né, moçada? Desoxirribose, você teria perda desse oxigênio aqui, né? Maravilhoso! Tá uma máquina, hein? Tá destroyer, tá sanguinolento, chega junto, vamos nessa! Olha só, carbono 3 aqui na jogada vai se ligar, ó, com o fosfato lá do carbono 5 do outro nucleotídeo, tá? Então, algumas coisas irão acontecer. Por exemplo, você vai ter que essa hidroxila se liga ao carbono 3 da ribose, né? Que é RNA polimerase utilizado para iniciar a fita de RNA. Então, esse cara vai ser o primeiro nucleotídeo que vai se ligar com o segundo nucleotídeo aqui na jogada. O que vai rolar? Eu vou perder esse hidrogênio, vou perder esse oxigênio. Tem mais um hidrogênio aqui que não está sendo representado, mas que vai ser perdido também. Então você vai perder um OH e vai perder, portanto, hidrogênio mais OH2O, perdi oxigênio na brincadeira. Eu sei que no final das contas, moçada, agora você tem um grupo fosfato ligado ao carbono 3 do nucleotídeo adjacente. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma ligação fosfodiéster. Eu tenho um carbono 5 de um nucleotídeo ligado com o carbono 3 do nucleotídeo adjacente. O fosfato, ele forma a tal da ligação fosfodiéster, que vai ser uma ligação covalente, extremamente energética, vai garantir que esses nucleotídeos formem, moçada, uma escadinha e formem, portanto, uma sequência desses nucleotídeos. E aí eu sei que no final das contas eu teria a formação de polinucleotídeo, e os polinucleotídeos eles são produto da interação de vários nucleotídeos dessa mesma forma que a gente estava mostrando há pouco tempo. E aí, dependendo do tipo de nucleotídeo que está se ligando, o polinucleotídeo ele terá denominações diferentes. Por exemplo, você tem cadeias formadas por desoxirribonucleotídeos. Então, essa cadeia vai ser chamada de ácido desoxirribonucleico, né? Deixa eu te dar um exemplo, olha só que legal. Esse aqui é um desoxirribonucleotídeo, você não está vendo a hidroxila aqui, ó. Não está vendo a hidroxila, então isso aqui é uma desoxirribose, desoxirribonucleotídeo, que se liga com outro nucleotídeo abaixo dele. Agora você tem um nucleotídeo aqui em cima ligado com um nucleotídeo embaixo. Mais um nucleotídeo bem aqui, mais um nucleotídeo, quer dizer, você formou uma cadeia, e essa cadeia vai ser chamada de cadeia de ácido desoxirribonucleico. Aqui desse lado eu tenho uma sequência muito semelhante, só que olha a diferença, ó. Aqui eu estou vendo a hidroxila, moçada. Se tem hidroxila é porque é ribose. E aí, se tem ribose, fofinhos, isso aqui é um ribonucleotídeo que vai se ligar a outro ribonucleotídeo, que se liga a outro, formando uma cadeia bem longa. E essa cadeia vai ser chamada, portanto, de, olha só, ácido ribonucleico, ou o nosso querido RNA. Meu amigo, essa parte de estrutura de ácidos nucleicos é a parte mais importante para os seus estudos. Reforce o conceito de nucleotídeo, reforce lá, moçada, o conceito de ligação fosfodiéster para que a gente possa passar para as próximas aulas. Valeu, moçada? Um grande abraço e até a próxima. Falou!